Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos à quinta aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula. Então, fiquem atentos ao nosso conteúdo desta aula. Então, a nossa aula é a 5 e hoje nós vamos ter a revisão e avaliação da primeira unidade. E agora vamos iniciar a nossa primeira revisão. Então, vocês viram que no entorno onde vocês vivem, vocês estão rodeados de arte. Já repararam? Nos muros das cidades, nos prédios. Se vocês tiverem a oportunidade, ou se vocês moram em Manaus, vocês já devem ter observado esses grafites nos prédios, nos muros. Então, a arte, ela está no nosso cotidiano. Então, existem 4 linguagens artísticas, vamos conhecê-la. Então, cada povo, ele constrói caminhos de sua arte. Ela surge de modos tão diversos e peculiares que seria impossível classificar tanta pluralidade de forma rígida e específica. Podemos definir 4 linguagens muito amplas que abarcam várias maneiras de expressão. Então, a gente vai mostrar algumas imagens dessas linguagens artísticas. Aqui nós temos uma obra de arte que é chamada Impressão Nascer do Sol. É uma arte visual, certo? Ela foi pintada por um pintor muito famoso chamado Claude Monet e representa uma obra impressionista. Aqui nós temos uma outra obra que é um grafite que foi pintado num viaduto aqui da cidade de Manaus. Então, se vocês tiverem a oportunidade de andar nas ruas das grandes cidades, vocês vão verificar vários grafites, tanto nos muros, nos prédios. Então, isso faz parte da arte urbana. E aqui nós temos uma outra linguagem artística que é a dança. Aqui nós temos uma dança contemporânea, mas também existem outros estilos de dança. Existe a dança clássica, a dança moderna, a dança de rua. E aqui também uma outra linguagem artística que é a música, que é representada aqui pela música clássica, erudita, através de um concerto de música. Mas também existem vários gêneros musicais e cada um de vocês tem um estilo de música preferido. Uns gostam de forró, outros gostam de sertanejo, ou seja, existem inúmeros gêneros, não é isso? E aqui temos o teatro, a linguagem do teatro, que também existe vários gêneros teatrais. Aqui a gente pode verificar que é um teatro contemporâneo, que está contando uma história do dia a dia, na época atual, ou seja, na era contemporânea. Mas também existem vários estilos de teatro. Nós temos teatro humorístico, drama, tragédia. Então, essa é uma linguagem artística chamada também teatro. Existe também o teatro de rua, o teatro circense. Então, também existem outras linguagens que tem o cinema, não é isso? Tem a fotografia. Então, nós estamos rodeados. Então, se nós olharmos com atenção o nosso entorno, vamos verificar que tudo é arte, não é isso? Então, a gente vai dar um conceitozinho sobre a linguagem da arte. Bem, a arte existe de muitas formas, com diferentes conceitos. Cada civilização produz arte, a define, dependendo de seus costumes, valores e história. O que é arte para uma cultura e época pode não ser para outras. Por exemplo, a arte, ela tem várias funções. Vamos conhecer um pouco essas funções da arte. Bem, ela pode representar diferentes funções em cada sociedade. Ela pode contar histórias, educar,
provocar reflexão, pode representar realidade ou criticá-la, ser manifestação dos sentimentos do artista, do sonho, imaginação ou fervor religioso. E pode não ter função alguma, bastando-se por si mesma. E a gente vai mostrar um pouco como que a arte pode contar a história. Aí nós temos uma imagem de uma arte rupestre, que foi pintada na Serra da Capivara, aqui no Brasil, e aí a gente vê uma arte que é estilizada, não é uma arte naturalista que representa a realidade. Como vocês podem ver aí, tem a representação do ser humano, tem a representação de animais. Então, alguns estudiosos, ao analisarem aí, puderam perceber como esses primitivos viviam através desses vestígios, dessas pinturas que eles deixaram. Bem, o ato de contar a história acompanha a humanidade desde os primórdios, como vocês estão vendo através dessa pintura. Os homens das cavernas já narravam os acontecimentos do seu cotidiano, como demonstra essa pintura rupestre. Ao longo do tempo, a arte de contar histórias ganhou recursos para além da oralidade. Palco, figurino, música e outros elementos enriquecem a narrativa, envolvendo narrador e espectador numa experiência sensorial. Com os avanços tecnológicos, aumentar os leques e possibilidades. A mesma história pode ser contada de diferentes maneiras, com diversos enfoques e recursos audiovisuais. O artista, ele pode fazer uma pintura retratando a realidade. Aí nós temos um quadro que é chamado Moças Peneirando Trigo, que foi pintado de 1853 a 1954. E o artista foi Gustave Courbet. Então, aí vocês podem observar que é uma arte realista, ou seja, do movimento realista. Nesse movimento, predominam temas cotidianos. Os artistas se ocupam em retratar as pessoas como aparentam, sem idealizações. Courbet demonstrava interesse e empatia pela parcela mais pobre da população, como vocês estão vendo aí, a classe trabalhadora, não é isso? Então, o quadro retrata o olhar entediado no rosto da mulher deitada, um menino curioso. Courbet utilizou modelos reais nas suas pinturas, como vocês podem ver. Também a arte, o artista, ele pode retratar a realidade. Se vocês observarem essa imagem aí, você imagina que seja uma fotografia, mas esse tipo de arte é chamado hiperrealismo, ou seja, o pintor pinta com tanto detalhe, se você observar, você acha que é uma fotografia, mas é uma pintura, certo? Então, esse artista é chamado Emmanuel Descartes, que é um dos maiores artistas vivos do nosso tempo, um verdadeiro mestre. Suas pinturas a óleo exalam tanta sensualidade e paixão que chegam a seduzir-nos através de um disfarce de frutas suntuosas e vários objetos de natureza morta. Além de ele retratar pessoas, também esse artista ele retrata a natureza morta, que é um quadro onde ele arruma frutas, livros, e ele retrata o mais real possível. Então, esse é o hiperrealismo. Então, manter uma produção de arte engajada não é tarefa fácil, visto que as correntes modernistas e na culminância na arte contemporânea, diversos temas já foram explorados, o que torna mais desafiadora a missão de lançar um olhar novo sobre alguma questão. Ainda assim, os artistas estão sempre descobrindo, criando maneiras de expressar e dar voz aos seus discursos. Então, tudo isso acontece na arte contemporânea. O artista ele está sempre inovando, buscando novos materiais, ou seja, já no decorrer da história, vários tipos de pintura já foram produzidos. Então, é bem difícil hoje em dia fazer uma arte de formas diferentes, pegando novos materiais, certo? Novas técnicas. E também a arte ela pode mostrar o fervor religioso.
Aí a gente está vendo uma dança folclórica chamada maracatu-nação, que ocorre em Recife, em Pernambuco. O maracatu-nação, como vocês podem ver a imagem, ou de baque virado, é um tipo de maracatu, um ritmo musical, dança e ritual de sincretismo religioso com origem no estado de Pernambuco. Trata-se do mais antigo ritmo afro-brasileiro. Ou seja, foi uma tradição que veio lá da África, através do país do Congo, onde os escravos chegaram aqui no Brasil e trouxeram todas as suas tradições, a sua religiosidade, os seus batuques, o seu gingado. E a gente vai agora mostrar um pouco das manifestações regionais brasileiras. Então, as tradições dos povos indígenas. Os povos indígenas, com suas perspectivas religiosas próprias, cheias de peculiaridades, foram os primeiros a sofrer a repressão do catolicismo imposto pelos europeus. A Igreja Católica não tolerava os cultos que aqui já existiam, e com esse conflito, muitas tradições indígenas foram apagadas da história. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já viviam aqui. E os europeus quiseram impor uma religião, uma tradição que os povos já tinham as suas tradições, essa religiosidade. Então, com isso, muitas etnias elas foram extintas através desses costumes, perderam a sua língua original e também suas tradições. Mas muitos povos resistiram e continuam hoje com suas tradições. Também vamos falar de uma outra tradição, que são os povos africanos. Os africanos escravizados no Brasil também sofreram opressão e desenvolveram uma série de estratégias culturais para conseguir manter seus credos vivos e fortes. Desse conflito de credo que se desenrolaram em sua nação, duas manifestações religiosas de resistências que sobreviveram foram o maracatu e o congado. O maracatu a gente já viu anteriormente, ambas baseadas nos ritmos e toques que tiveram origem na mistura de tradições, conseguiram criar uma identidade brasileira. E vamos falar sobre as danças folclóricas, que é uma riqueza muito grande que nós temos no nosso Brasil. Então, são danças típicas que carregam manifestações populares e significados de um determinado povo. Vamos falar mais uma vez do maracatu. O maracatu é uma dança folclórica de origem afro-brasileira, típica do estado de Pernambuco. Ela surgiu em meados do século XVIII, a partir da miscigenação musical das culturas portuguesa, indígena e africana. É um cortejo que acontece geralmente no período do carnaval. Então, existem dois tipos de maracatu, que é maracatu rural, ou baque solto, e maracatu-nação, ou baque virado. Bem, os cortejos de maracatu são uma tentativa de refletir as antigas cortes africanas. Os negros, ao serem sequestrados e vendidos como escravos, trouxeram para o Brasil suas raízes e mantiveram seus títulos de nobreza. Aí nós vamos ver mais uma vez a imagem do maracatu rural ou baque solto. Ele foi escrito no IFAM em dezembro de 2014, no livro de registro das formas de expressão. O maracatu de baque solto é uma expressão cultural, também conhecida por maracatu rural, brincadeira popular que corre durante as comemorações do Carnaval e do período da Páscoa. Ele tem como personagem central o caboclo de lança, como vocês podem ver aí na frente. Ele tem como personagem central o caboclo de lança e compõe-se por dança, música e poesia. E está associado especialmente ao ciclo canavieiro da Zona da Mata, norte de Pernambuco e nas áreas sob sua influência cultural. Também ocorre apresentações na região metropolitana do Recife e outras localidades. E vamos agora falar sobre uma outra dança folclórica, que é o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é uma manifestação cultural que ocorre em diversas partes do Brasil. Nesse festejo, há a encenação de uma narrativa por meio de música e dança. A dança do Bumba Meu Boi, chamada também de folguedo,
mistura personagens humanos e animais fantásticos em torno da morte e ressurreição de um boi. A brincadeira do boi é contada por meio de música e vestimentas. A história que envolve a dança do Bumba Meu Boi está ligada à lenda de um casal de escravizados chamada Pai Francisco e Mãe Catarina ou Catarina. Então, como o Bumba Meu Boi é uma manifestação cultural do folclore brasileiro, ele recebe nomes diferentes. Então, cada estado brasileiro, ele sofreu modificações. E agora nós vamos mostrar para vocês como ele recebe o nome em determinados estados. Aqui nós temos o Amazonas, como vocês podem ver, ele recebe o nome de boi-bumbá. E como vocês podem ver a imagem, nós temos a imagem do boi caprichoso. Olha a caracterização dele, é um boi todo negro. Então, vamos para outro estado, lá na Paraíba, ele recebe o nome de boi de reis. Como vocês podem observar, a caracterização dele, ele utiliza muitas cores, principalmente o amarelo, então ele tem uma caracterização bem diferente. E depois vamos ao Rio Grande do Norte, que ele recebe o nome de boi calemba ou calumba. Olha só ali a caracterização, com muitos tecidos coloridos, umas fitas ali embaixo. E vamos a outro estado, lá no Rio de Janeiro, ele recebe o nome de boi pintadinho. Então, como vocês podem ver, ele parece um pouco com o nosso boi aqui do Amazonas, o boi garantido. Inclusive, ali tem um coraçãozinho na testa, não é isso? E vamos agora a Santa Catarina, que recebe o nome de boi de mamão. Olha a caracterização, é um boi todo negro, um pouco parecido com a cor do nosso boi caprichoso. Vamos agora ao Maranhão, que recebe o nome de Bumba Meu Boi. Olha a caracterização, com muitas lantejoulas ali e um tecido colorido na cor laranja, bem diferente dos outros bois que nós já vimos. E vamos agora a outros estados do Brasil. Bem, no Ceará, ele recebe o nome de boi surubi. Na Bahia, rancho de boi. No Espírito Santo, bumba de reis. E no Rio Grande do Sul, boizinho. Então, como vocês puderam observar, cada estado, a caracterização do boi é diferente, porque ele sofre modificações, visto que é uma manifestação folclórica que é passada de geração em geração. Então, determinados locais, ele vai recebendo características diferentes, como vocês viram, observaram aí, cada um com a sua caracterização e também com a sua forma de dançar. Cada estado, ele vai se modificando. E a nossa cultura do Brasil, nosso folclórico, ele é riquíssimo. Então, não só as danças folclóricas, mas também outros festivais, ele vai se modificando conforme o local que ele é manifestado. Então, esses são os nomes que a manifestação artística recebe em todos os estados brasileiros.